As luzes douradas do lustre de cristal bacará iluminavam a mesa de mogno da sala de jantar dos Carvalho, cada peça de porcelana francesa disposta com precisão militar. Ana Luísa ajustou discretamente o vestido azul marinho que havia escolhido com cuidado, elegante o suficiente para não parecer desleixada, discreto o suficiente para não chamar atenção desnecessária. 7 anos de casamento a haviam ensinado que, nesta casa, a invisibilidade era uma virtude. «Ana, querida, você mal tocou no risoto», comentou Clara Tavares Carvalho, a matriarca da família, com um sorriso que não chegava aos olhos. «A chefe preparou especialmente. É uma receita que aprendi em Milão no mês passado». «Está delicioso, Clara», Ana respondeu educadamente, forçando mais uma garfada. «Você sempre tem um gosto impecável». Eduardo Carvalho, sentado à cabeceira da mesa como um imperador em seu trono, cortava o filé Wellington com movimentos precisos. Aos 62 anos, o patriarca da família havia construído um império na indústria têxtil, e sua postura rígida refletia décadas de comando absoluto. «Marcos, como estão os contratos da Petroval?» Eduardo perguntou ao filho, ignorando completamente a presença de Ana. «Espero que você não esteja se deixando levar pela hesitação dos advogados júniores». Marcos, sentado à direita do pai, endireitou-se na cadeira. «Está tudo sob controle, pai. Fechamos o acordo esta manhã, 30 milhões. Finalmente, pensei que fosse levar mais 3 meses para resolver algo tão simples». Ana conhecia essa dinâmica. Eduardo comandava, Marcos obedecia, Clara ornamentava e Ricardo, o irmão mais novo de Marcos, provocava. Ela era apenas uma peça decorativa neste teatro familiar, esperada para sorrir, concordar e manter-se discreta. «Falando em negócios», interrompeu Ricardo, recostando-se na cadeira com aquele sorriso petulante que Ana havia aprendido a temer. «Vocês sabem que a startup da Maria Fernanda finalmente fechou Série A? 15 milhões de reais. Impressionante para uma mulher da idade dela». Clara suspirou dramaticamente. «Essas meninas de hoje em dia, sempre correndo atrás de dinheiro, no meu tempo sabíamos qual era o nosso lugar». «Bem», continuou Ricardo, seus olhos se fixando em Ana com uma malícia calculada, «pelo menos algumas ainda sabem, não é mesmo, Ana?» O garfo de Ana parou no meio do caminho até a boca. Ela sentiu-o apertar no peito, o sinal de que Ricardo estava preparando um de seus ataques. «Desculpa?» ela murmurou, tentando manter a voz firme. «Ah, nada demais», disse Ricardo, fingindo desinteresse enquanto cortava seu peixe. «É só engraçado como algumas pessoas nascem para o sucesso e outras, bem, outras são mais adequadas para papéis de apoio». Ricardo», começou Marcos hesitantemente, mas foi rapidamente cortado. Não, Marcos, deixa eu falar», continuou Ricardo com sua voz ganhando um tom mais afiado. «Lembro que Ana costumava falar muito de negócios quando vocês se conheceram. Qual era mesmo aquela historinha? Alguma empresa que ela teve? Como ela se chamava mesmo? Greenlog? Ecotrans?» Ele pausou dramaticamente, saboreando o momento. «Ah, não importa. Afinal, não durou nem 2 anos, não é?» O silêncio na mesa era ensurdecedor. Clara abaixou os olhos, fingindo interesse súbito na taça de vinho. Eduardo continuou mastigando metodicamente, como se nada tivesse sido dito. Marcos olhava fixamente para suas mãos. «Sabe o que eu acho?» continuou Ricardo, claramente embriagado pela própria crueldade. «Acho que foi bom ela ter desistido quando desistiu. Imaginem o constrangimento se tivesse tentado levar adiante e falhado publicamente. Pelo menos assim ela poupou a família da vergonha». Ana sentiu cada palavra como uma punhalada, cada sílaba confirmando o que ela havia começado a acreditar sobre si mesma ao longo dos anos, que era realmente um fracasso, que havia feito a escolha certa por abandonar seus sonhos, que o seu lugar mesmo era ali, calada e invisível. «Na verdade», disse Ricardo, inclinando-se para frente com um sorriso cruel, «acho que podemos dizer com segurança que Ana é um fracasso total. Pelo menos agora ela sabe qual é o seu lugar». As palavras ecoaram pela sala como um tiro. Ana sentiu o mundo girar ao redor dela, cada respiração se tornando um esforço. Fracasso total.
As palavras se repetiam em sua mente como um mantra destrutivo. Clara soltou uma risadinha nervosa e murmurou: Ricardo, que coisa para se dizer? Mas não havia reprovação real em sua voz. Era mais um comentário sobre a impropriedade social do que uma defesa genuína. Eduardo finalmente levantou os olhos, mas apenas para dirigir um olhar de aviso a Ricardo. Não por ter insultado Ana, mas por ter criado constrangimento durante o jantar. Ana olhou para Marcos, esperando, rezando para que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Uma palavra de defesa, um gesto de apoio, qualquer sinal de que seu marido reconhecia a sua humanidade. Mas Marcos apenas continuou olhando para o prato, seus ombros curvados em uma posição de derrota silenciosa. Foi nesse momento de humilhação absoluta que uma voz clara e firme cortou o silêncio. Interessante observação, Ricardo, mas me permita discordar completamente. Todos os olhares se voltaram para Helena Duarte, que havia permanecido silenciosa durante toda a refeição. Ana havia quase esquecido de sua presença. A CEO da Tech Forward, convidada de Eduardo para discutir uma possível parceria. Uma mulher elegante de 40 e poucos anos, com cabelos castanhos presos em um coque impecável e um vestido preto que gritava poder silencioso. Helena, Eduardo disse, claramente desconfortável com a interrupção. Não precisamos incomodar você com assuntos familiares. Mas é exatamente sobre negócios que eu quero falar, Helena respondeu, seus olhos fixos em Ana. Ana Carvalho, Green Logistics Brasil, 2018 a 2020. Ana sentiu o coração parar. Como Helena conhecia os detalhes de sua antiga empresa? Você se lembra de mim? Helena continuou, dirigindo-se diretamente a Ana. Eu estava na audiência quando você apresentou seu projeto na Semana de Inovação da USP. Sua proposta de otimização de rotas urbanas usando inteligência artificial e veículos elétricos foi brilhante. O queixo de Ricardo descaiu. Clara parou com a taça de vinho no meio do caminho para os lábios. Eduardo franziu a testa, claramente confuso. Eu me lembro vagamente, Ana gaguejou, sua mente correndo para processar o que estava acontecendo. Você propôs um sistema de algoritmos que poderia reduzir as emissões de carbono em até 40% nas entregas urbanas. Não era apenas sobre ecologia, era sobre economia, eficiência e inovação. Eu fiquei impressionada com a forma como você havia pensado em cada detalhe, desde a integração com aplicativos de delivery até a parceria com cooperativas de reciclagem. Ana sentia-se como se estivesse num sonho. Fazia anos desde que alguém havia falado de seu trabalho com esse tipo de reconhecimento e respeito. Aquilo não era nada de especial, Ana murmurou, ainda processando a situação. Nada de especial? Helena riu. Mas não de forma cruel como Ricardo havia feito. Era uma risada de incredulidade genuína. Ana, você estava à frente do seu tempo. O que você desenvolveu em 2018 é exatamente o que grandes empresas estão tentando implementar agora, em 2021. Eduardo limpou a garganta, claramente tentando retomar a conversa. Helena, com todo respeito, essa foi apenas uma tentativa amadora. Negócios reais exigem capital, experiência, resistência, não ideias fantasiosas de jovens que nunca enfrentaram o mundo real. Os olhos de Helena se estreitaram ligeiramente. Eduardo, você está falando de uma mulher que desenvolveu um modelo de negócios viável, conseguiu investimento inicial, criou parcerias estratégicas e estava crescendo consistentemente antes de... Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ana. Antes de decidir focar em outras prioridades. Outras prioridades? Ricardo escarneceu. Você quer dizer desistir porque não conseguia lidar com a pressão? Na verdade, Helena respondeu, sua voz assumindo um tom mais frio. Eu quero dizer que ela fez uma escolha pessoal, mas isso não apaga o fato de que Ana Carvalho criou uma das propostas mais inovadoras de logística sustentável que eu já vi no Brasil. Ana sentia-se dividida entre o orgulho de ter seu trabalho reconhecido e o constrangimento de toda essa atenção. Durante anos, havia tentado esquecer a Green Logistics. Havia se convencido de que havia sido apenas uma fase, um devaneio juvenil.
Você ainda tem aquelas planilhas de otimização de rotas? Helena perguntou, diretamente a Ana, ignorando completamente os outros membros da família. Eu talvez, em algum lugar do meu computador antigo. Ótimo, Helena sorriu, porque eu adoraria revisitá-las. O mercado está maduro agora para exatamente esse tipo de inovação. Clara finalmente encontrou sua voz. Helena, querida, você não pode estar falando sério. Ana é... Bem, ela é uma dona de casa há anos. E daí? Helena respondeu simplesmente. Einstein trabalhava em um escritório de patentes. Jobs começou numa garagem. O talento não tem prazo de validade. Ricardo tentou uma última investida. Mas ela abandonou tudo. Se fosse realmente boa, teria continuado. Helena virou-se para ele com um olhar que poderia congelar o inferno. Ricardo, não é? Quantas empresas você fundou? Bem, eu trabalho na firma do meu pai. Quantas patentes você registrou? Quantos projetos inovadores você desenvolveu do zero? Ricardo engoliu em seco, claramente sem resposta. Ana, Helena disse, voltando sua atenção para ela, eu gostaria muito de conversar com você sobre algumas oportunidades que temos na Tech Forward. Você teria interesse em tomar um café comigo esta semana? Ana olhou ao redor da mesa. Eduardo parecia estar mastigando pedra. Clara estava boquiaberta. Ricardo parecia ter engolido a própria língua. E Marcos? Marcos finalmente estava olhando para ela, mas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sim, Ana disse, sua voz ganhando força. Eu adoraria. 20 minutos depois, Ana trancou a porta do banheiro de hóspedes e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas elas não eram apenas lágrimas de humilhação como esperava. Havia algo mais, algo que ela não sentira há anos: esperança. Sentou-se na beirada da banheira de mármore e deixou os eventos da noite se assentarem em sua mente. As palavras cruéis de Ricardo ainda doíam, mas elas foram completamente eclipsadas pela voz de Helena, pelo reconhecimento nos olhos dela, pela forma como havia defendido não apenas Ana, mas o trabalho que Ana havia criado. Green Logistics. Fazia 3 anos desde que havia pronunciado este nome em voz alta. Ana fechou os olhos e se permitiu lembrar. Lembrar das noites em claro no pequeno escritório que dividiu com Sofia Mendes, sua melhor amiga de faculdade e sócia. Lembrar da adrenalina quando conseguiram o primeiro cliente, uma pequena empresa de delivery que topou testar o sistema de otimização de rotas, e lembrar da alegria quando os resultados superaram todas as expectativas. 35% de redução no tempo de entrega, 28% de economia de combustível. Ana! A voz de Marcos do outro lado da porta a trouxe de volta ao presente. Eu estou aqui. Posso entrar? Ana destrancou a porta. Marcos entrou, fechando-a atrás de si. Ele parecia desconfortável, suas mãos mexendo nervosamente com a gravata. Escuta, sobre o que o Ricardo disse, que eu sou um fracasso total? Ana interrompeu, sua voz mais forte do que esperava. Marcos fez uma careta. Ele não devia ter dito aquilo. Foi cruel e desnecessário. Mas você não disse nada. Ana, você sabe como a minha família é. Se eu tivesse criado uma cena, teria piorado tudo. Você sabe disso. Ana o estudou. 7 anos de casamento a haviam ensinado a ler suas expressões, e ela podia ver que ele genuinamente se sentia mal, mas também podia ver algo mais. Medo. Medo de contrariar o pai, medo de criar conflito, medo de sair da zona de conforto que a família havia criado para ele. Ana, a Helena se lembrava da minha empresa. Sim, foi surpreendente. Ela disse que meu trabalho era inovador. Marcos hesitou. Ana, você sempre soube que você era inteligente. Isso nunca foi questão. Então, por que você nunca disse nada quando a sua família me diminuía? A pergunta permaneceu no ar entre eles. Marcos desviou o olhar. Por quê?
Ana continuou, sua voz ganhando força. Porque durante todos esses anos, eu comecei a acreditar neles. Comecei a acreditar que eu realmente era só uma sonhadora, que minha empresa foi só sorte, que eu fiz a coisa certa ao desistir. Ana! Mas a Helena me fez lembrar de algo esta noite. Me fez lembrar de quem eu era antes de me convencer que meu lugar era ser invisível nesta família. Marcos finalmente a olhou nos olhos. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez eu tenha estado dormindo pelos últimos 3 anos. E talvez seja hora de acordar. Ana, aqui é Helena Duarte. Consegui seu número com o Eduardo. Que tal nos encontrarmos amanhã às 15 horas no café do Hotel Copacabana Palace? Tenho uma proposta que pode interessar você. Helena. Ana mostrou a mensagem para Marcos. Ele leu em silêncio, seu rosto empalidecendo. Ana, eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque você sabe como meu pai vai reagir. Ele não vai aceitar que você volte a trabalhar, especialmente em algo que ele considera brincadeira de criança. Ana olhou para o marido, realmente olhou para ele, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu o homem que ela havia amado, mas também viu a criança assustada que nunca havia aprendido a se posicionar contra o pai. Marcos, ela disse suavemente, você me ama? Claro que sim, você sabe disso. Então me responda uma coisa. Você me ama por quem eu realmente sou ou por quem sua família quer que eu seja? A pergunta deixou Marcos sem palavras. Ana beijou suavemente sua bochecha e saiu do banheiro. Na solidão do quarto de hóspedes que haviam designado para ela, Ana digitou uma resposta para Helena. Helena, será um prazer. Estarei lá, Ana. Depois de enviar a mensagem, ela se sentou na cama e olhou pela janela para as luzes de São Paulo. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido que existia. Curiosidade sobre o próprio futuro. Fracasso total, Ricardo havia dito. Talvez fosse hora de provar que ele estava errado. O café do Copacabana Palace era um universo à parte da vida cotidiana de Ana. Mesas de mármore, cadeiras de couro italiano e uma vista panorâmica da Avenida Paulista que fazia São Paulo parecer infinito e cheio de possibilidades. Ana ajustou nervosamente a alça da bolsa, uma Prada que Clara havia lhe dado no Natal passado, provavelmente na tentativa de elevá-la ao padrão da família. Helena já estava lá, sentada próxima às janelas panorâmicas, digitando algo no laptop com a desenvoltura de quem comandava um império. Ela usava um blazer branco impecável sobre uma blusa de seda azul marinho, e quando levantou os olhos para cumprimentar Ana, seu sorriso era genuíno e acolhedor. Ana, que bom que você veio, Helena disse, fechando o laptop e se levantando para cumprimentá-la. Você tá linda? Sente-se, por favor. Ana sentou-se, tentando controlar os nervos. Obrigada por me convidar. Confesso que ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu ontem à noite. Imagino que sim, Helena riu suavemente, sinalizando para o garçom. 2 expressos, por favor, disse antes de se voltar novamente para Ana. Posso ser direta com você? Por favor. Eu não estava no jantar do Eduardo por acaso ontem. Há meses venho pesquisando profissionais para um projeto específico, e seu nome apareceu nas minhas pesquisas várias vezes. Ana piscou, surpresa. Meu nome? Green Logistics foi muito mais impactante do que você imagina. Conversei com 3 empresas de logística diferentes nos últimos 6 meses e todas mencionaram o sistema daquela menina que desapareceu. Vocês estavam realmente inovando. O garçom trouxe os cafés, e Ana usou o momento para organizar os pensamentos. Era surreal ouvir que a sua antiga empresa havia deixado uma marca tão significativa. Ana, eu preciso ser honesta com você. Ana Salinas, faz 3 anos que eu abandonei tudo aquilo. Não sei se ainda tenho as mesmas capacidades. Por que você abandonou, Ana Salinas? Ana hesitou. Como explicar sem soar como uma vítima? Como contar sobre as pressões sutis mas constantes, as piadas aparentemente inofensivas, a forma como Eduardo sempre mudava de assunto quando ela mencionava trabalho? A família do meu marido, eles não entendiam, achavam que eu estava negligenciando minhas verdadeiras responsabilidades.
e eu comecei a acreditar que talvez eles tivessem razão. Helena assentiu lentamente. Posso te contar uma história? Claro! Em 2010, eu estava trabalhando numa multinacional americana. Era a única mulher na diretoria e constantemente me diziam que eu era agressiva demais quando defendia as minhas ideias. Mas passiva demais quando não o fazia. Um dia, meu chefe me disse que eu deveria considerar ser menos ambiciosa porque estava assustando os clientes. Ana sentiu um nó no estômago. A história era dolorosamente familiar. No dia seguinte, pedi demissão e fundei a Tech Forward com R$ 50 mil emprestados e uma determinação inabalável de provar que ele estava errado. Hoje, minha empresa vale R$ 200 milhões. Nossa, Ana murmurou. Não estou contando isso para me vangloriar, Helena continuou. Estou contando porque quero que você entenda que dúvida não é evidência de incapacidade. É apenas evidência de que alguém plantou sementes erradas na sua mente. Ana sentiu lágrimas picarem seus olhos. Mas e se eu realmente não for boa o suficiente? E se Eduardo estiver certo e eu for apenas uma sonhadora sem noção da realidade? Ana, Helena disse, sua voz assumindo um tom mais firme. Você desenvolveu um algoritmo que melhorou a eficiência de entrega em 35%. Você criou um modelo de negócio sustentável que gerou lucro no primeiro ano. Você não é uma sonhadora, você é uma visionária que foi convencida de que era um fracasso. Helena abriu sua pasta e retirou uma proposta impressa. Quero oferecer algo para você. A Tech Forward está lançando uma nova divisão focada em sustentabilidade urbana. Preciso de alguém para liderar o desenvolvimento de soluções de logística inteligente. Ana olhou para os documentos, mas as palavras pareciam embaralhadas. Você está oferecendo um emprego? Não, Helena sorriu. Estou oferecendo uma parceria. 20% da divisão seria sua. Você teria autonomia total para desenvolver os projetos, montar sua equipe, definir estratégias. O mundo de Ana parou. 20%. Parceria. Autonomia total. Helena, eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Diga que vai conversar com pessoas que realmente se importam com seu bem-estar. Diga que vai consultar sua antiga sócia, Sofia Mendes. Sim, eu a pesquisei também, e adoraria convidá-la para se juntar ao projeto. Ana pegou a proposta com mãos trêmulas. Os números eram impressionantes, as responsabilidades desafiadoras, as possibilidades infinitas. Quanto tempo eu tenho para decidir? Quanto tempo você precisa para lembrar quem realmente é? Helena respondeu com um sorriso enigmático. Marcos estava esperando Ana na sala quando ela chegou em casa, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O jantar estava intocado na mesa, e ela podia ver pela tensão nos ombros que ele havia passado as últimas horas se preocupando. Como foi? Ana disse cuidadosamente, colocando a pasta de Helena sobre a mesa de centro. Marcos olhou para a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que é isso? Uma proposta de parceria. O rosto de Marcos palecedeu. Ana, não. Você nem sabe do que se trata? Não preciso saber. Sei como meu pai vai reagir. Sei que isso vai criar um conflito innecessário na família. Nós temos uma vida boa aqui. Por que você quer complicar tudo? Ana sentou-se lentamente no sofá, estudando o marido. Marcos, você me escutou ontem à noite quando seu irmão me chamou de fracasso total? Claro que escutei, e foi horrível, mas criar uma guerra com a minha família não vai mudar o que ele disse. Não? Ana perguntou, sua voz ganhando uma força que ela não esperava. E se eu provar que ele estava errado? E se eu mostrar que não sou um fracasso? Para quê? Para provar alguma coisa? Ana, você não precisa provar nada para ninguém. Exceto que eu preciso provar para mim mesma. Marcos sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos. Amor, eu sei que você é inteligente. Sempre soube, mas meu pai nunca vai aceitar isso.
Ele vai fazer a vida nossa um inferno, e no final das contas você vai ter que escolher a família ou esse projeto. Ana puxou as mãos. E se eu escolher o projeto? A pergunta permaneceu no ar como uma lâmina. Marcos a olhou como se ele tivesse dado um tapa. Você não pode estar falando sério? Estou perguntando hipoteticamente. E se eu escolher minha carreira ao invés da aprovação da sua família? Ana, essa é a nossa família. É onde nós construímos nossa vida. Não, Marcos, é onde você construiu sua vida. Eu apenas fui arrastada junto. Antes que Marcos pudesse responder, o celular de Ana tocou. Sofia Mendes. Ana atendeu imediatamente, aliviada pela interrupção. Ana Luísa Carvalho, eu não acredito que você não me ligou ontem à noite. A voz animada de Sofia encheu o ambiente. Helena Duarte me ligou hoje de manhã querendo saber se eu ainda tinha contato com você. Menina, que história é essa? Ana caminhou para a varanda, deixando Marcos na sala. Sofia, é uma longa história. Então me conta tudo. Helena disse que vocês se encontraram e que ela quer reviver a Green Logistics, é verdade? Mais ou menos. Ela quer que eu lidere um novo projeto de sustentabilidade urbana. Meu Deus! Ana, isso é incrível! Você disse sim, né? Ana olhou pela porta de vidro e viu Marcos sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Ainda estou pensando. Pensando? Pensando o quê? Ana, você era brilhante. Sua mente funcionava de uma forma que eu nunca vi igual. Você resolvia problemas que economistas sêniores não conseguiam nem entender. Mas faz 3 anos, Sofia. E daí? Você acha que talento tem prazo de validade? Lembra quando nós ficamos 3 noites seguidas trabalhando na otimização do algoritmo de rotas? Lembra da sua cara quando o código finalmente funcionou? Ana fechou os olhos e, por um momento, pôde sentir novamente aquela adrenalina, aquela sensação de estar criando algo importante. Lembro, admitiu. Ana, eu nunca te disse isso, mas quando você abandonou a Green Logistics, eu fiquei com raiva, não de você, mas da situação, porque eu sabia que você estava desistindo não por incompetência, mas por medo. Sofia, deixa eu terminar. Durante esses 3 anos, eu trabalhei em várias empresas, conheci muitos profissionais talentosos, mas não encontrei ninguém com a sua visão, com a sua capacidade de ver conexões que os outros não veem. As palavras de Sofia ecoaram as de Helena, criando um coro de vozes que Ana havia passado anos tentando silenciar. Helena me enviou a proposta hoje. Ana, se você aceitar, eu largo tudo amanhã mesmo para trabalhar com você de novo. É a oportunidade que nós sempre sonhamos. Quando Ana voltou para dentro, Marcos a aguardava com uma expressão sombria. Era a Sofia? Sim, Helena falou com ela sobre o projeto. Ana, eu imploro que você pense bem nisso. Meu pai nunca vai aceitar, e se você seguir esse caminho, eu não sei se eu vou conseguir te apoiar. Ana parou no meio da sala. Você acaba de me dizer que não pode me apoiar se eu decidir ter uma carreira? Não é isso, é que é complicado. Não, Marcos, não é complicado. Ou você está do meu lado ou não está. Marcos olhou para ela por um momento longo. E se eu disser que não posso estar? A pergunta doeu mais do que Ana esperava, mas também clarificou algo fundamental. Então, eu acho que nós temos um problema muito maior do que uma proposta de trabalho. 3 dias depois, Ana estava sentada no escritório da Tech Forward, rodeada de quadros brancos cobertos de diagramas e notas coloridas. Sofia estava do outro lado da mesa, digitando furiosamente no laptop, ocasionalmente soltando exclamações de entusiasmo. Ana, isso é genial! Sofia disse, apontando para um dos esboços. Se conseguirmos integrar este sistema de rastreamento em tempo real com os dados de trânsito da cidade, podemos reduzir as emissões em até 50%. Ana sentiu aquela sensação familiar, a mente funcionando em alta velocidade, conexões se formando, soluções emergindo. Era como se uma parte dela, que estava hibernando há anos, tivesse finalmente acordado. E se adicionarmos pontos de coleta colaborativos? Ana sugeriu, rabiscando no quadro. Tipo estabelecimentos locais que aceitem receber encomendas para os vizinhos, reduzindo o número de tentativas de entrega. Brilhante! Isso criaria uma rede comunitária de distribuição.
Helena observava a sessão de brainstorming da porta do escritório, um sorriso satisfeito no rosto. Quando Ana a anotou, Helena se aproximou. Como está sendo? Perguntou. É como se eu tivesse voltado a respirar, Ana admitiu, surpresa com sua própria honestidade. Ótimo, porque eu acabei de receber uma ligação do CEO da Mercadotec. Eles querem uma apresentação do projeto na próxima semana. Sofia quase derrubou o café. Já? Ana, a Mercadotec é uma das maiores empresas de e-commerce do país. Ana sentiu um misto de empolgação e terror. Uma semana é muito pouco tempo. Para desenvolver um projeto do zero, sim, Helena concordou, mas para apresentar uma visão baseada em anos de pesquisa e experiência prévia, vocês podem fazer isso. As próximas horas passaram voando. Ana sentia-se energizada de uma forma que havia esquecido que era possível. Cada ideia gerava 3 novas, cada problema encontrava uma solução criativa. Sofia estava tão animada quanto ela e juntas caíram no ritmo antigo, completando as frases uma da outra, construindo sobre as ideias da outra, criando algo maior que a soma de suas partes. Às 6 da tarde, quando finalmente fizeram uma pausa, Ana olhou para o quadro coberto de notas e diagramas e sentiu uma onda de orgulho genuíno. Vocês duas são incríveis, Helena disse, aparecendo com 3 taças de prosecco. Quero fazer um brinde. O quê? Ana perguntou. A Ana Carvalho, CEO da nova divisão de sustentabilidade da Tech Forward. Ana sentiu lágrimas nos olhos. CEO? Quando foi a última vez que alguém havia se referido a ela por um título profissional? Não sei se mereço. Ana, Sofia interrompeu, você merece isso e muito mais. Elas brindaram e Ana sentiu-se mais ela mesma em anos, mas a sensação de euforia foi interrompida quando Helena recebeu uma ligação. Helena Duarte? Ela atendeu. Após alguns segundos, sua expressão mudou. Sim, ela está aqui. Não, isso não é da sua conta. Entendo. Sim, vou passar o recado. Ela desligou e olhou para Ana com uma expressão preocupada. O que foi? Ana perguntou. Era Cristina, assistente de Eduardo. Aparentemente, ela te viu entrando no prédio hoje de manhã e achou por bem informá-lo. O estômago de Ana despencou. O que ela disse? Que Eduardo quer falar com você, urgente. Sofia fez uma careta. Merda. Ana sentou-se pesadamente na cadeira. Durante 3 dias havia conseguido esquecer da família Carvalho. Havia se permitido existir no mundo onde sua inteligência era valorizada, onde suas ideias importavam. Ana, Helena disse gentilmente, você não deve explicações a ninguém. Você é uma mulher adulta tomando decisões sobre a sua própria carreira. Você não conhece Eduardo, Ana murmurou. Não, Helena concordou, mas conheço mulheres como você. E sei que vocês são mais fortes do que imaginam. O telefone de Ana vibrou com uma mensagem de Marcos. Pai quer jantar em família amanhã. Ele sabe sobre Helena. Ana, por favor, não faça isso pior do que já está. Ana mostrou a mensagem para Sofia e Helena. Sofia bufou de raiva. Que manipulação descarada. O que você vai fazer? Helena perguntou. Ana olhou ao redor do escritório, para os quadros cheios de ideias dela, para Sofia, que a apoiava incondicionalmente, para Helena, que via seu potencial, depois olhou pela janela para São Paulo se estendendo infinitamente, cheia de possibilidades. Vou jantar com eles, disse finalmente. Ana, Sofia começou. Não, Ana interrompeu, sua voz mais firme do que esperava. Vou jantar com eles, porque pela primeira vez em 3 anos tenho algo real para defender. Ela levantou-se, guardando seus papéis na pasta. E dessa vez eles vão me ouvir. Helena e Sofia trocaram um olhar de admiração mista com preocupação. Qualquer coisa, Helena disse, você liga, a qualquer hora. Ana assentiu, sentindo uma determinação crescer dentro dela. A guerra estava declarada. E ela, finalmente, estava pronta para lutar. A mesa da sala de jantar dos Carvalho nunca havia parecido tão intimidadora. Eduardo ocupava sua posição habitual na cabeceira, mas desta vez sua postura rígida irradiava uma autoridade glacial. Clara estava sentada com as mãos perfeitamente dobradas sobre o guardanapo de linho, seus lábios formando uma linha fina de desaprovação silenciosa. Ricardo recostava-se na cadeira, com aquele sorriso predatório que Ana conhecia bem demais.
Marcos estava ao lado dela, mas Ana podia sentir o abismo emocional que se abria entre eles. Durante o trajeto até a casa, ele havia implorado 3 vezes para que ela não criasse uma cena desnecessária. O jantar transcorreu em silêncio tenso por 20 minutos. Eduardo cortava metodicamente seu picanha, cada movimento da faca ecoando como uma ameaça. Clara comentava sobre trivialidades, o clima, a nova decoração da sala, qualquer coisa para evitar o elefante gigantesco no meio da sala. Finalmente, Eduardo colocou os talheres de lado e olhou diretamente para Ana. Então, sua voz é baixa, mas carregada de autoridade. Ouvi dizer que você andou brincando de empresária novamente. Ana engoliu em seco, mas forçou sua voz a permanecer firme. Não é brincadeira, Eduardo. É uma oportunidade profissional séria. Oportunidade profissional? Ricardo riu sarcasticamente. Que grandioso! E me diga, Ana, quantas oportunidades profissionais sérias você já desperdiçou? Ricardo, Marcos murmurou fracamente, mas foi rapidamente silenciado por um olhar do pai. Não, Marcos, deixe sua esposa falar, Eduardo disse. Quero entender essa nova fase. Ana, você realmente acredita que uma mulher que abandonou sua própria empresa porque não conseguia lidar com a pressão tem competência para assumir responsabilidades em uma corporação do porte da Tech Forward? As palavras foram calculadas para doer, e doeram, mas desta vez algo diferente aconteceu. Em vez de se encolher, Ana sentiu uma chama se acender em seu peito. Eduardo, ela disse, sua voz ganhando força. Eu não abandonei minha empresa por incompetência. Eu a abandonei porque vocês me convenceram que meu lugar era sendo invisível nesta família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara deixou escapar um pequeno ofego, como se Ana tivesse cometido uma blasfêmia. Como ousa? Eduardo começou, mas Ana o interrompeu. Como eu ouso o quê? Falar a verdade? Durante 3 anos, vocês me trataram como um acessório decorativo. Cada ideia minha era fantasiosa, cada conquista era sorte, cada sonho era coisa de mulher que não entende de negócios reais. Ana, pare! Marcos sussurrou, mas ela continuou. Vocês sabem o que Helena Duarte me disse? Que minha antiga empresa era referência no mercado, que 3 diferentes empresas de logística mencionaram nosso trabalho como inovador, que eu estava à frente do meu tempo. Ricardo gargalhou. Helena Duarte está sendo educada, Ana. Ninguém vai falar mal de um projeto falido na sua cara. Falido? Ana virou-se para ele com uma intensidade que o fez recuar ligeiramente. Ricardo, você pode me dizer qual foi o lucro da Green Logistics no primeiro ano? Como é que eu saberia? R$ 140 mil, no primeiro ano. Uma empresa criada por 2 mulheres de 25 anos, sem capital inicial significativo, sem conexões familiares poderosas. Ela pausou dramaticamente. Me diga, Ricardo, qual foi o lucro do seu último projeto na firma do seu pai? O rosto de Ricardo ficou vermelho. Isso não tem comparação? Tem razão, porque eu criei algo do zero, enquanto você recebeu tudo de bandeja. Ana! Eduardo bateu o punho na mesa, fazendo os pratos tremerem. Isso já foi longe demais. Não, Eduardo. Longe demais foi me permitir acreditar que eu não valia nada. Longe demais foi aceitar ser tratada como um fracasso, quando, na verdade, eu só estava cercada por pessoas que tinham medo do meu sucesso. Clara finalmente encontrou sua voz, trêmula de indignação. Ana, você está sendo completamente irracional. Nós sempre te apoiamos. Apoiaram? Ana riu, mas não havia humor no som. Clara, vocês me apoiaram do mesmo jeito que apoiariam um móvel, caro, útil para decorar, mas que não deve ter opiniões próprias. Isso é ridículo, Eduardo disse, mas Ana percebeu algo diferente em sua voz, uma defensividade que não estava lá antes. É mesmo? Então me digam, em 7 anos de casamento, quantas vezes algum de vocês perguntou minha opinião sobre negócios? Quantas vezes me incluíram em conversas sobre investimentos? Quantas vezes trataram minha formação em Harvard como algo mais que um hobby fofo? O silêncio que se seguiu foi revelador.
Ana olhou para Marcos, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa em sua defesa. Ana, meu amor, Marcos disse finalmente, sua voz carregada de cansaço. Você sabe que eu sempre admirei sua inteligência. Mas minha família... Sua família o quê, Marcos? É mais importante que sua esposa? A pergunta permaneceu no ar como uma lâmina. Eduardo aproveitou o momento de vulnerabilidade de Marcos para retomar o controle. Ana, vou ser claro com você. Esta família construiu uma reputação sólida ao longo de décadas. Não vou permitir que ela seja manchada por aventuras empresariais de alguém que já provou não ter a resistência necessária para o mundo dos negócios. E se eu recusar sua permissão? Ana perguntou calmamente. Os olhos de Eduardo se estreitaram. Então, você vai descobrir o que significa escolher entre sua família e suas fantasias profissionais. Ana levantou-se lentamente, sua dignidade intacta apesar das mãos trêmulas. Eduardo, eu já fiz minha escolha. E pela primeira vez em 3 anos, escolhi a mim mesma. Ela olhou para Marcos uma última vez. Quando você decidir se quer uma esposa ou um ornamento, me avise. E saiu da sala de jantar, deixando atrás de si um silêncio carregado de choque e, pela primeira vez na história da família Carvalho, incerteza sobre quem realmente detinha o poder. O auditório do World Trade Center em São Paulo estava lotado com os principais executivos e empreendedores da cidade. O evento Futuro Sustentável 2021 havia atraído mais de 500 participantes, e Ana sentia borboletas no estômago enquanto observava a plateia do backstage. Nervosa? Helena perguntou, ajustando o microfone de lapela de Ana. Aterrorizada, Ana admitiu, alisando o blazer vermelho que Sofia havia insistido que ela comprasse. Faz anos desde que apresentei algo para uma audiência assim. Ana, Sofia apareceu ao lado delas, radiante de orgulho. Você nasceu para isso. Lembra da apresentação na USP em 2019? Você hipnotizou a audiência. Ana respirou fundo, tentando canalizar a confiança que havia encontrado novamente nas últimas semanas. Os dias desde o confronto familiar haviam sido intensos. Noites trabalhando até tarde, reuniões com investidores, refinamento da proposta. Marcos havia tentado contatá-la várias vezes, mas ela precisava de espaço para pensar. Senhoras e senhores, a voz do apresentador ecoou pelo auditório. Tenho o prazer de apresentar Helena Duarte, CEO da Tech Forward, que irá nos falar sobre o futuro da logística sustentável no Brasil. Helena subiu ao palco com a confiança de quem construiu um império. Após uma breve introdução sobre os desafios ambientais urbanos, ela olhou diretamente para a câmera. Mas hoje, eu não vim aqui para falar sobre o futuro. Vim aqui para apresentar a vocês a pessoa que já está criando esse futuro. Alguém que há 3 anos desenvolveu soluções que só agora o mercado está começando a compreender. Ana sentiu o coração acelerar. Ana Carvalho é uma visionária. Formada pela Harvard, ela criou a Green Logistics, uma empresa pioneira em otimização sustentável de rotas urbanas. Hoje, ela lidera nossa nova divisão de sustentabilidade e vai apresentar um projeto que pode revolucionar a logística no Brasil. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Ana caminhou até o palco, suas pernas tremendo ligeiramente, mas sua postura ereta e determinada. No fundo do auditório, Ana avistou uma visão surpreendente. Eduardo, Clara e Ricardo, claramente desconfortáveis, mas presentes. Marcos estava logo atrás deles, seu rosto uma mistura de orgulho e apreensão. Boa tarde, Ana começou, sua voz clara e confiante. 3 anos atrás, eu desisti de um sonho. Convenci-me de que era melhor ser segura do que ousada, melhor ser aceita do que autêntica. Ela clicou no controle remoto e a primeira slide apareceu na tela gigante atrás dela. Hoje, quero mostrar a vocês o que acontece quando paramos de nos diminuir e começamos a nos valorizar. A apresentação de Ana foi magistral.
Ela explicou o sistema de logística inteligente que havia desenvolvido, demonstrou como a integração de inteligência artificial com sustentabilidade poderia reduzir emissões em 45% e apresentou projeções financeiras que deixaram a audiência em silêncio admirado. Quando ela mostrou o slide final, projetando uma redução de 2 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 5 anos, o auditório explodiu em aplausos. Perguntas? Ana disse, sentindo-se mais poderosa do que jamais havia se sentido. Várias mãos se levantaram. Executivos da Natura, do Magazine Luiza, da Ambev, todos querendo saber mais detalhes, interessados em parcerias, impressionados com a visão apresentada. Ana, perguntou um executivo da primeira fila, o que a motivou a retornar ao empreendedorismo após um período afastada? Ana hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Marcos no fundo do auditório. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Eu me permiti acreditar que meu valor estava na aprovação dos outros, não na qualidade das minhas ideias. Hoje, eu sei que a única aprovação que realmente importa é a minha própria. Os aplausos foram ensurdecedores. Ana sorriu, sentindo-se completa pela primeira vez em anos. Após a apresentação no World Trade Center, Ana estava em seu novo escritório no Tech Forward revisando contratos quando Helena entrou com uma expressão sombria. Ana, precisamos conversar. O que houve? Recebi uma ligação muito interessante hoje de manhã, do Marcelo Ribeiro, da Mercado Tech. Ana lembrou-se imediatamente. Mercado Tech era uma das empresas que havia demonstrado mais interesse em fechar parceria após sua apresentação. E aí? Ele me disse que recebeu algumas informações preocupantes sobre você. Aparentemente, alguém está espalhando rumores de que você roubou ideias da Tech Forward para sua apresentação. O sangue de Ana gelou. O quê? Mais especificamente, estão dizendo que todo o conceito de logística sustentável que você apresentou foi, na verdade, desenvolvido pela minha equipe e que você apenas se apropriou do trabalho. Ana sentou-se pesadamente na cadeira. Helena, você sabe que isso não é verdade. Claro que sei, mas o problema não é o que eu sei, é o que o mercado pode começar a acreditar se esses rumores se espalharem. Quem faria uma coisa dessas? Helena hesitou. Marcelo mencionou que recebeu a informação de alguém da tradicional família empresarial Carvalho. Aparentemente, essa pessoa estava preocupada com minha reputação sendo associada a alguém com histórico de apropriação intelectual. Ana fechou os olhos. Eduardo, claro, quando percebeu que não poderia intimidá-la diretamente, decidiu atacar sua credibilidade profissional. Helena, eu posso provar que... Ana, relaxa, eu já resolvi isso. Como? Helena sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório. Sofia e eu passamos a manhã toda organizando documentos. Quer ver? Ela abriu o laptop e mostrou para Ana uma pasta digital meticulosamente organizada. Aqui estão todos os e-mails trocados entre você e Sofia durante o desenvolvimento da Green Logistics, com timestamps. Aqui estão as atas de registro da empresa no Jucep, aqui estão os contratos com os primeiros clientes e aqui, ela clicou em outra pasta, estão todas as apresentações que você fez entre 2018 e 2020, mostrando claramente que todas as ideias eram suas. Ana sentiu uma onda de alívio e gratidão. Mas espera, tem mais, Helena continuou. Sofia teve uma ideia brilhante. Ela ligou para 3 dos seus antigos clientes da Green Logistics. E todos confirmaram que você foi quem desenvolveu pessoalmente as soluções implementadas. Um deles, o Marcos, da Eco Delivery, disse que guardou todos os e-mails técnicos que vocês trocaram, 5 gigabytes de correspondência, detalhada sobre algoritmos de otimização. Ana riu, sentindo-se simultaneamente aliviada e revoltada. Não acredito que precisamos fazer isso. Pois é, mas o mais interessante foi a reação quando apresentamos essas evidências. Como assim? Liguei de volta para o Marcelo e enviei todo o dossiê.
Também enviei cópias para outros 3 executivos que haviam recebido informações preocupantes similares. Helena pausou dramaticamente. A reação foi unânime, impressão com o nível de detalhe e originalidade do seu trabalho e uma certa desconfiança em relação à credibilidade de quem estava espalhando os rumores. Quer dizer que o tiro saiu pela culatra. Em vez de prejudicar a sua reputação, Eduardo e Ricardo acabaram prejudicando a própria. Marcelo me disse textualmente: se alguém precisa inventar mentiras para desacreditar Ana Carvalho, é porque ela deve ser realmente boa. Ana sentiu uma satisfação profunda e inesperada. E a Mercado Tech? Eles querem fechar a parceria ainda essa semana, com valores 20% maiores do que a proposta inicial, como forma de demonstrar confiança no projeto. Sofia apareceu na porta do escritório, carregando uma batata de champanhe e 3 taças. Ouvi dizer que estamos comemorando a incompetência dos sabotadores amadores? Sofia! Ana se levantou e abraçou a amiga. Helena me contou como você organizou tudo. Obrigada. Ana, eu guardei tudo durante esses 3 anos esperando que um dia você voltasse. Sabia que um dia precisaríamos provar que você é brilhante. Elas brindaram, mas a celebração foi interrompida pelo celular de Ana tocando. Marcos. Alô? Ana atendeu hesitante. Ana, eu preciso te contar uma coisa. A voz de Marcos estava estranha, hesitante. O quê? Eu estava no escritório do meu pai hoje quando ele e Ricardo estavam planejando sobre os rumores. Ana sentiu o estômago apertar. E? Eu gravei a conversa. Helena e Sofia trocaram olhares surpresos. Você o quê? Ana, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que não te defendi quando deveria. Mas quando vi meu pai e meu irmão planejando destruir sua carreira com mentiras, Marcos pausou. Eu percebi que tinha que escolher. E eu escolho você. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Marcos. Ana, eu tenho evidências de tudo que eles planejaram. Se você quiser, podemos processar eles por difamação. Ou pelo menos usar isso para garantir que nunca mais tentem te prejudicar. Ana olhou para Helena e Sofia, que estavam sorrindo orgulhosamente. Marcos, ela disse suavemente. Que tal você vir aqui no escritório? Acho que temos muito para conversar. Depois que desligou, Ana se recostou na cadeira, processando tudo o que havia acontecido. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse para Helena e Sofia. O quê? Eles tentaram me destruir usando as armas deles, poder, intimidação, mentiras. Mas nós os vencemos usando as minhas, competência, verdade, trabalho real. Helena levantou sua taça novamente. A Ana Carvalho que eu conheci em 2018 finalmente voltou. Não. Ana sorriu. Eu evoluí. Agora eu sou a Ana Carvalho que deveria ter sido desde sempre. 6 meses depois, Ana estava na varanda do escritório de Helena, no 28º andar do edifício corporativo da Tech Forward, observando São Paulo se estender infinitamente sob o céu alaranjado do pôr do sol. A cidade parecia diferente agora. Não mais uma prisão dourada de expectativas sufocantes, mas um oceano de possibilidades que ela finalmente tinha coragem de navegar. O reflexo no vidro mostrava uma mulher que ela mal reconhecia como a pessoa que havia sido humilhada naquele jantar há meio ano. O cabelo estava mais curto, um corte moderno que Sofia havia insistido que gritava CEO. O blazer azul marinho estava impecável, mas era diferente das roupas que usava como esposa dos Carvalho. Este era dela, escolhido por ela, pago com o seu próprio dinheiro. Pensativa? Helena perguntou, aproximando-se com 2 taças de champanhe em Dom Perignon. Reflexiva, Ana corrigiu, aceitando a taça. Ainda é surreal às vezes. O que especificamente? Ana gesticulou em direção à cidade. Tudo isso. Há 6 meses, eu acordava todas as manhãs me perguntando como ser menos visível, menos inconveniente. Hoje eu acordei pensando em como expandir o nosso projeto para Recife e Salvador. Helena sorriu.
E como está sendo liderar uma equipe de 20 pessoas? Aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Ontem, o João da equipe de desenvolvimento veio me perguntar sobre uma otimização no algoritmo de rotas, e eu soube a resposta na ponta da língua. 3 anos atrás, eu havia me convencido de que tinha esquecido tudo. Conhecimento técnico é como andar de bicicleta, você nunca esquece realmente, só para de praticar. O telefone de Ana vibrou com uma notificação. Ela olhou e sorriu. Sofia? Helena perguntou. E-mail da Folha de São Paulo. Querem fazer uma matéria sobre mulheres que renasceram profissionalmente após os 30. Vai aceitar? Ana hesitou. 6 meses atrás, a ideia de exposição pública a aterrorizava. Agora ela via oportunidades onde antes via ameaças. Acho que sim. Talvez minha história inspire outras mulheres que estão se sentindo perdidas como eu me sentia. Ana, Helena disse, com a voz assumindo um tom mais sério. Você tem arrependimentos? A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela refletiu por um momento, observando o trânsito de São Paulo lá embaixo, se movendo como células sanguíneas através das artérias da cidade. A cidade parecia diferente. Tenho arrependimento de ter deixado outros decidirem meu valor por tanto tempo, mas não me arrependo de ter passado por isso, porque agora eu sei com certeza absoluta quem eu sou, e sei que nunca mais vou deixar ninguém me convencer do contrário. E quanto ao Marcos? Ana suspirou. Era a pergunta que ela havia estado evitando, mesmo para si mesma. Nos últimos meses, Marcos havia se esforçado genuinamente para reconquistar sua confiança. Ele havia se mudado para um apartamento próprio, independente da família, e começado terapia para lidar com seus padrões de evitação de conflito. Havia jantado com Ana 3 vezes por semana, tentando reconstruir não apenas o casamento, mas uma amizade baseada em respeito mútuo. É complicado, Ana admitiu. Eu vejo que ele está tentando mudar, mas... Mas eu mudei também, e não sei se ainda somos compatíveis com as pessoas que nos tornamos. Helena assentiu compreensivamente. Relacionamentos são como plantas. Às vezes, mesmo com todo o cuidado do mundo, eles simplesmente não conseguem crescer no mesmo solo que funcionava antes. Antes que Ana pudesse responder, ouviram a porta do escritório se abrir. Sofia entrou carregando uma garrafa de champanhe e um sorriso radiante. Desculpem a interrupção, mas eu não consegui esperar até amanhã para contar, Sofia disse, praticamente vibrando de excitação. Contar o quê? Ana perguntou. A Microsoft. Eles querem comprar nosso sistema de otimização de rotas para implementar globalmente no Microsoft Logistics. Ana quase derrubou a taça. O quê? 42 milhões de reais, Ana! 42 milhões! Helena gargalhou de surpresa. Sofia, você está falando sério? Recebi a proposta formal há 1 hora. Eles querem uma reunião na próxima semana em Seattle. Ana sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima, tentando processar a informação. 42 milhões de reais por um sistema que ela havia desenvolvido em um pequeno escritório dividido, trabalhando com um orçamento de 50 mil reais. Ana, você está bem? Sofia perguntou, preocupada com seu silêncio. Sofia, você tem certeza de que não é um engano? Tenho certeza. Inclusive, eles mencionaram especificamente você na proposta. Disseram que ficaram impressionados com a sua visão de integração entre sustentabilidade e eficiência operacional. Ana começou a rir. Primeiro uma risadinha baixa, depois uma gargalhada completa que ecoou pelo escritório. O que foi? Helena perguntou, rindo também sem saber por quê. É que lembrei do Ricardo me chamando de fracasso total. 42 milhões de reais, Helena. Esse é o preço do meu fracasso. As 3 mulheres riram até as lágrimas, brindando ao absurdo da vida e às reviravoltas inesperadas do destino. Sabe o que é mais engraçado? Ana continuou, secando as lágrimas. É que se eles nunca tivessem me humilhado, se nunca tivessem me feito me sentir invisível, eu nunca teria tido a motivação para provar que estavam errados.
Em um sentido muito estranho, eu devo meu sucesso à crueldade deles. Não, Helena corrigiu gentilmente. Você deve seu sucesso ao seu próprio talento e à sua coragem de não desistir de si mesma. O momento foi interrompido por uma batida discreta na porta. A secretária de Helena apareceu com uma expressão ligeiramente incomodada. Desculpem a interrupção, mas há um senhor na recepção que insiste em falar com a Ana. Diz que é urgente. Nome? Ana perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Marcos Carvalho. Ana trocou olhares com Helena e Sofia. Pode pedir para ele subir. 5 minutos depois, Marcos entrou no escritório. Ele parecia diferente, mais magro, com umas linhas de preocupação que não existiam meses atrás, mas também com uma postura mais ereta, como se tivesse encontrado algum tipo de coragem interior. Ana, desculpa interromper, mas eu precisava te ver. Ana, Marcos, vocês se lembram da Helena e da Sofia? Claro. Helena, Sofia, obrigado por cuidarem tão bem da Ana durante esse tempo. Helena e Sofia trocaram um olhar que dizia claramente que sabiam quando se retirar graciosamente. Ana, vamos deixar vocês conversarem, Helena disse. Sofia, que tal celebrarmos a proposta da Microsoft no bar do andar de baixo? Após ficarem sozinhos, Marcos caminhou até a janela, olhando para a vista que Ana havia estado contemplando. É impressionante, ele disse, a vista daqui de cima. Você consegue ver a cidade inteira. Marcos, o que você quer? Ele se virou para enfrentá-la. Quero me desculpar, oficialmente, completamente, sem reservas. Você já fez isso, várias vezes. Não assim, não sabendo o que eu sei agora. Ana cruzou os braços, esperando. Meu pai veio me ver ontem. Pela primeira vez desde que eu gravei a conversa dele com o Ricardo, desde que eu escolhi te defender. E? Ele queria que eu te convencesse a parar com essa bobagem e voltar para casa. Disse que estava disposto a perdoar sua fase rebelde se você voltasse a ser uma esposa adequada. Ana sentiu uma familiar onda de raiva, mas desta vez ela era fria e controlada. E o que você disse? Marcos sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório. Eu disse que ele estava maluco se pensava que algum dia você voltaria a ser invisível. Eu disse que você tinha se tornado a mulher mais impressionante que eu já conheci, e que se ele não conseguia ver isso, o problema era dele. Ana piscou, surpresa. Você disse isso para seu pai? Disse, e mais. Disse que eu passei 7 anos sendo covarde demais para te defender, mas que agora eu entendia que perder você foi o preço da minha covardia. Marcos, Ana, eu sei que pode ser tarde demais para nós. Sei que você pode ter decidido seguir em frente, mas eu precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Você não era o problema no nosso casamento. Eu era. Ana caminhou até a janela, ficando ao lado dele. Durante um momento, eles observaram São Paulo em silêncio. Marcos, eu te agradeço por dizer isso, e eu agradeço por você ter finalmente encontrado sua voz. Mas você não sabe se ainda me ama, ele completou. Mas eu não sei se ainda ama a pessoa que você foi, e você não conhece a pessoa que eu me tornei. Marcos assentiu lentamente. É justo. Talvez, Ana disse suavemente, possamos descobrir juntos, não como marido e esposa tentando voltar ao que éramos, mas como 2 pessoas diferentes tentando descobrir se existe algo novo entre elas. Você toparia isso? Eu toparia tentar, mas com uma condição. Qual? Nunca mais, pelo resto da sua vida, você deixa alguém, família, amigos, chefe, qualquer pessoa, falar mal de mim na sua presença sem reagir. Se você não conseguir fazer isso, então não temos futuro juntos. Marcos estendeu a mão. Prometo. Ana apertou sua mão, sentindo que algo entre eles havia se resolvido, mesmo que o futuro ainda fosse incerto. Ana, Marcos disse hesitantemente, posso te contar uma coisa engraçada? Claro.
Ontem, depois da conversa com meu pai, eu liguei para minha prima Fernanda. Lembra dela? Ana assentiu. Fernanda era uma das poucas pessoas da família Carvalho que sempre havia sido gentil com ela. Ela disse que a família inteira anda comentando sobre você, sobre a sua apresentação, sobre as reportagens nos jornais, sobre a parceria com a Microsoft. Comentando como? Marcos sorriu maliciosamente. Fernanda disse que minha tia Márcia comentou que sempre soube que Ana era especial e que meu primo Roberto disse que nunca entendeu por que Ana largou a carreira. É engraçado como a memória das pessoas muda quando o sucesso se torna inegável. Ana riu. E Eduardo? E Ricardo? Segundo Fernanda, meu pai anda dizendo que sempre respeitou suas habilidades empresariais. E Ricardo... Bem, Ricardo anda muito quieto ultimamente. Hipócritas, Ana disse, mas sem veneno na voz. Era mais uma constatação factual. Completamente, Marcos concordou. Mas sabe o que mais? Eu não me importo mais com o que eles pensam. Pela primeira vez na vida, eu não me importo com a aprovação do meu pai. Ana estudou o rosto do marido, procurando sinais de sinceridade. Via algo que nunca havia visto antes, uma solidez interior que não dependia de validação externa. Marcos, eu preciso te contar uma coisa. Claro. Não sei se nosso casamento tem futuro. Honestamente, não sei. Mas eu sei que você finalmente se tornou alguém que eu posso respeitar. É um começo. É um começo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade se transformar sobre as luzes da noite que começava a cair. Ana, Marcos disse finalmente, independentemente do que acontecer entre nós, eu quero que você saiba de uma coisa. O quê? Eu sou incrivelmente orgulhoso de você, do que você conquistou, do que você se tornou. Você é extraordinária. Ana sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava gratidão, alívio e uma espécie de fechamento. Obrigada, ela disse simplesmente. Marcos beijou suavemente sua testa antes de se dirigir para a porta. Vou deixar você celebrar com suas amigas. Vocês merecem. Depois que ele saiu, Ana ficou sozinha com seus pensamentos por alguns minutos. Depois pegou o celular e ligou para Helena. Helena, onde vocês estão? Bar do Térreo. Por quê? Tudo bem? Tudo ótimo, estou descendo. E Helena? Sim? Obrigada. Por tudo, por me lembrar quem eu era, por me ajudar a descobrir quem eu poderia ser. Ana, você fez tudo sozinha. Eu só abri uma porta que você teve coragem de atravessar. Ana desligou e caminhou até o elevador. Mas antes de apertar o botão, voltou uma vez mais à janela. São Paulo se estendia diante dela, infinita e cheia de promessas. Em algum lugar lá embaixo estava a casa dos Carvalho, onde ela havia passado 7 anos tentando ser invisível. Em outro lugar estava o pequeno apartamento que ela havia alugado para si mesma, onde acordava todas as manhãs sabendo exatamente quem ela era. E aqui, no 28º andar, estava o seu escritório, o seu império, o seu futuro. Ana sorriu para o reflexo no vidro. A mulher que a olhava de volta era confiante, poderosa, realizada. Era alguém que ela mal conhecia 6 meses atrás, mas que agora reconhecia como tendo estado sempre ali, esperando para ser descoberta. Oi, Ana, ela disse para a mulher no reflexo. Prazer em finalmente te conhecer. Então, ela virou as costas para a janela e caminhou em direção ao elevador, em direção às suas amigas, em direção à celebração, em direção ao resto da sua vida. A Ana Carvalho, que havia sido chamada de fracasso total, não existia mais. Em seu lugar estava Ana Carvalho, CEO, visionária, mulher que havia reclamado sua própria voz e descoberto que ela era mais poderosa do que jamais havia imaginado. E esta era apenas o começo da história dela.